Existe uma força invisível que age quando tudo silencia. Enquanto o mundo desacelera, os olhos se fecham e o corpo relaxa. A mente continua ativa. Mais precisamente, a mente subconsciente. Essa parte profunda e silenciosa da mente nunca dorme. Ela está sempre ouvindo, sempre absorvendo. E tudo aquilo que você pensa, sente ou acredita antes de adormecer, ela transforma em instruções. E essas instruções moldam a sua vida. Napoleon Hill revelou um princípio que poucos compreendem. A mente subconsciente trabalha 24 horas por dia e aceita como verdade qualquer ideia repetida com emoção suficiente. É por isso que os momentos antes de dormir são tão poderosos. Eles definem o que será plantado na mente mais influenciável e criativa que existe. Se você adormece em um estado de medo, escassez ou ansiedade, o subconsciente entende que isso é prioridade e manifesta mais disso. Mas se você adormece com sentimentos de fé, riqueza e gratidão, ele trabalha silenciosamente para transformar isso em realidade. A maioria das pessoas desperdiça esse momento. Adormece assistindo a notícias negativas, rolando redes sociais ou remoendo problemas. E ao fazer isso, entrega ao subconsciente o comando. Continue criando mais do mesmo. Mas você não precisa mais viver assim. Você pode transformar as suas noites em ferramentas de prosperidade. Pode usar o estado de transição entre a vigília e o sono como um portal de programação mental e plantar todos os dias novas sementes de riqueza ilimitada. Essa é a base do verdadeiro poder pessoal. Entender que os pensamentos não são apenas pensamentos, são códigos, comandos, energia viva. E quando repetidos com intenção e emoção, se tornam crenças. E toda crença molda decisões, ações, comportamentos e, por fim, resultados. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem ter uma sorte inexplicável? Por que atraem oportunidades, conexões, ideias lucrativas e resultados extraordinários com fluidez? Na maioria dos casos, elas nem percebem, mas têm uma mente subconsciente programada para a abundância. Elas já se convenceram internamente de que merecem prosperar, e o universo apenas responde a isso. É exatamente por isso que Hill afirmava: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o detalhe é que não basta conceber, é preciso acreditar. E essa crença só se consolida por meio da repetição consciente, principalmente nos momentos de maior receptividade, como ao adormecer. A mente subconsciente não analisa, não discute, não rejeita. Ela apenas aceita e trabalha. Trabalha para confirmar aquilo que recebeu. Trabalha para tornar real aquilo que foi sentido como verdade. Agora pare e pense. Nos últimos dias, o que você tem pensado antes de dormir? Que tipo de pensamentos tem entregue à sua mente? Eles estão alinhados com a riqueza ou com a escassez? Com o medo ou com a confiança? A sua resposta define mais sobre sua realidade financeira do que qualquer crise lá fora. Por isso, a partir de hoje, crie um novo hábito. Antes de dormir, substitua a preocupação por visualizações. Substitua o medo por gratidão. E substitua o caos por afirmações. Diga a si mesmo com convicção: eu sou próspero. O dinheiro me encontra com facilidade. Minha mente atrai riqueza enquanto eu durmo. E para dar o primeiro passo nesse processo de reprogramação, escreva agora nos comentários: eu atraio riqueza enquanto durmo. Sim, escreva. Esse simples ato fortalece a nova programação, cria um compromisso com a abundância e envia um sinal claro à mente subconsciente de que uma nova era está começando. Lembre-se, o que você repete, você acredita. O que você acredita, você cria. E tudo aquilo que é criado na mente, cedo ou tarde, se manifesta na vida. A riqueza começa no silêncio, no pensamento, na emoção. Na semente invisível lançada no campo fértil da mente subconsciente. Enquanto muitos dormem inconscientes, alguns poucos usam esse momento para construir o futuro. Você pode ser um deles. O cérebro humano é dividido em duas partes principais: a mente consciente
e a mente subconsciente. A mente consciente é racional, analítica, lógica. É ela quem lida com as decisões do dia a dia, com os cálculos, com os julgamentos. Ela é ativa enquanto se está acordado, mas ao dormir ela se desliga. E quando isso acontece, o palco fica livre para a verdadeira protagonista da criação, a mente subconsciente. A mente subconsciente opera abaixo do nível da consciência. Ela comanda funções automáticas do corpo, como os batimentos cardíacos, a respiração e a regeneração celular. Mas também governa algo ainda mais importante: as crenças, os padrões emocionais e a realidade externa que se manifesta. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar: o subconsciente age continuamente, quer se esteja acordado ou dormindo. Isso significa que mesmo enquanto você descansa, essa parte invisível da mente está moldando sua vida, com base no que foi alimentado a ela. O que poucas pessoas sabem é que o estado de sono é o momento mais poderoso para influenciar o subconsciente. Quando você começa a relaxar, antes de adormecer, seu cérebro entra em ondas mais lentas, chamadas de estado alfa, e logo depois, teta. Essas são as frequências em que o subconsciente se torna mais acessível e vulnerável à sugestão. Nesse momento, tudo o que for pensado, sentido ou repetido com emoção é absorvido diretamente, sem resistência, sem filtros, sem críticas. A mente subconsciente apenas registra. Se alguém se deita todos os dias preocupado com dívidas, inseguranças, medo do futuro, a mente subconsciente aceita essas informações como prioridade e começa a trabalhar silenciosamente para manter essa realidade ativa. Ela pensa: isso é importante para ele, vou reforçar isso, e cria mais situações de escassez. Por outro lado, quando alguém adormece repetindo afirmações de prosperidade, sentindo gratidão sincera, visualizando cenas de sucesso, essa pessoa está programando sua mente para atrair riqueza mesmo durante o sono. E isso não é teoria, é prática, é ciência mental, é espiritualidade aplicada com intenção. O subconsciente não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Se você repete: eu sou próspero, eu sou merecedor, o dinheiro flui até mim com facilidade, e sente isso como verdade, a mente subconsciente transforma essas palavras em comandos. Ela começa a criar conexões, intuições, atitudes e oportunidades que estejam em harmonia com essa ideia. Hill explica que o subconsciente é como o solo. Você pode plantar qualquer coisa ali, mas ele dará frutos apenas daquilo que foi plantado com fé e cuidado. Plante escassez, colherá escassez. Plante riqueza, colherá riqueza. É por isso que seus pensamentos antes de dormir são tão importantes. Eles são as últimas impressões entregues à mente antes que ela inicie sua longa jornada de trabalho durante a noite. Dormir com raiva, preocupação, distração ou apatia é como regar um jardim com veneno, mas dormir com intenção, gratidão e propósito é como lançar sementes em solo fértil, sob o clima ideal. Você não precisa fazer isso por horas. Bastam alguns minutos de prática consciente antes de dormir. Fechar os olhos, respirar profundamente, repetir afirmações positivas e visualizar a vida que deseja. Isso basta para reorientar o foco da sua mente subconsciente. E o foco define a realidade. Se essa ideia está fazendo sentido, se você sente que precisa aplicar isso na sua vida, clique no botão de curtir agora mesmo. Essa ação simples mostra ao algoritmo que este conteúdo é valioso e ajuda outras pessoas a acessarem esse conhecimento. E aproveite para compartilhar com alguém que precisa despertar para o poder da mente. Um simples vídeo pode ser o gatilho para uma transformação profunda. A mente subconsciente é como um servo fiel. Ela obedece, mas o que você ordena a ela depende exclusivamente daquilo que você pensa e sente, principalmente quando está prestes a dormir. O que você planta hoje será o que você viverá amanhã. E esse plantio acontece no silêncio da noite, na quietude do sono, quando ninguém está vendo.
mas tudo está sendo criado. Agora vamos aprender como preparar a mente para atrair riqueza de forma consistente, substituindo os padrões invisíveis que sabotam o progresso financeiro. Tudo começa com um entendimento fundamental. A mente pode operar em dois polos opostos, escassez ou abundância. E você está vibrando em um deles neste exato momento, mesmo que não perceba. O pensamento de escassez é sutil. Ele se manifesta como preocupação constante, medo de perder, sensação de que nunca é suficiente. É o tipo de mentalidade que repete frases como: dinheiro é difícil, não tem para todo mundo, eu não nasci para isso, quem enriquece sempre tem que passar por cima de alguém. Essas frases não são apenas palavras, são códigos mentais, são afirmações internas que, quando repetidas, tornam-se crenças. E como Napoleon Hill ensinava, as crenças são aceitas pelo subconsciente e, a partir disso, moldam a realidade de cada pessoa. O problema é que essas crenças foram plantadas na maioria de nós desde a infância. Pais, escolas, religiões, sociedade. Quase tudo ao nosso redor reforçou, por anos, uma visão limitada sobre o dinheiro. E a mente subconsciente, sem julgamento, apenas aceitou e registrou. Por isso mesmo que uma pessoa estude, trabalhe, se esforce, se a programação mental estiver voltada para a escassez, os resultados serão sempre abaixo do seu verdadeiro potencial. O pensamento de abundância, por outro lado, é expansivo. Ele afirma: há mais do que suficiente para todos. O dinheiro é uma energia que flui para quem está alinhado com ele. Eu sou merecedor de riqueza. Tudo o que preciso está a caminho. Esse tipo de pensamento cria uma vibração elevada, e como Hill dizia, a mente atrai aquilo com o qual está em harmonia. Ou seja, se você vibra escassez, atrai mais do mesmo. Mas se vibra abundância, começa a atrair oportunidades, ideias, soluções, conexões e recursos financeiros. Durante o sono, essa polaridade continua operando. E é nesse estado profundo que a mente subconsciente escolhe qual tipo de vibração vai alimentar e reforçar. Por isso, os pensamentos antes de dormir são decisivos. Eles determinam qual semente será plantada, a da falta ou a da prosperidade. Se você se deita todos os dias com medo do amanhã, com raiva da conta bancária, com desânimo e frustração, está reafirmando a escassez. Mas se você fecha os olhos repetindo frases de poder, sentindo gratidão, visualizando a vida ideal, está comunicando ao subconsciente: é isso que eu escolho, é isso que eu quero viver. E o subconsciente escuta, obedece e responde. A mudança começa pela escolha consciente de alimentar o lado certo. Ao identificar pensamentos de escassez, neutralize com afirmações. Substitua julgamentos automáticos por declarações intencionais. Por exemplo, ao perceber um pensamento como "nunca vou sair disso", interrompa e diga: estou em processo de crescimento. O dinheiro está fluindo para mim. Quando surgir a ideia de que dinheiro corrompe, substitua por o dinheiro amplia quem eu sou. Com ele, posso fazer mais bem ao mundo. Essas substituições, quando feitas repetidamente, vão reprogramando a mente com base na abundância. E quanto mais próximo da hora de dormir forem aplicadas, mais profundamente são absorvidas. Uma prática eficaz é escrever, todas as noites, 3 frases de abundância. Elas podem ser: sou grato pela prosperidade que me cerca. Enquanto durmo, minha mente atrai riqueza. Estou alinhado com a frequência do sucesso. Escreva com calma, respire fundo. Sinta cada palavra como uma verdade que já está sendo vivida. Napoleon Hill ensinava que o desejo, quando misturado com fé, torna-se poder magnético. E repetir frases que despertam fé é como acender esse magnetismo interior. O subconsciente responde com mais força àquilo que é repetido com emoção. Por isso, se esse conteúdo está te ajudando a despertar uma nova visão sobre sua própria mente, inscreva-se agora no canal Código de Hill.
Aqui você encontra princípios eternos, aplicados de forma prática, para transformar sua vida por dentro e depois por fora. A sua inscrição fortalece esse trabalho e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Você pode continuar alimentando pensamentos limitantes ou pode começar hoje a instalar uma nova programação mental. A decisão é sua e o momento de mudar é sempre agora. A mente é uma terra fértil e ela vai dar frutos daquilo que você planta todos os dias, especialmente antes de dormir. Até aqui você entendeu como a mente subconsciente funciona, como ela absorve tudo o que é repetido com emoção e como isso influencia sua realidade. Agora é hora de aplicar esse conhecimento através de uma ferramenta poderosa, usada por mentes brilhantes ao longo da história: as afirmações. Afirmações são declarações claras, positivas e diretas, que, quando repetidas com sentimento, penetram profundamente no subconsciente e alteram padrões mentais limitantes. Napoleon Hill chamava esse processo de autossugestão consciente, e ele enfatizava que é através da repetição de ideias dominantes que a mente subconsciente é reeducada. Mas há um detalhe que muitos ignoram. O momento de fazer essas afirmações é tão importante quanto as palavras escolhidas, e o momento mais poderoso de todos é à noite, nos minutos que antecedem o sono. Isso acontece porque, ao se preparar para dormir, o cérebro reduz sua atividade. Sai das ondas beta da vigília ativa e entra em estados mais profundos, alfa e depois teta. Nessas frequências, a mente subconsciente fica mais acessível, mais aberta, mais impressionável. É nesse estado que você deve lançar suas novas ideias. É nesse instante que as sementes de riqueza têm maior chance de serem plantadas com sucesso. Mas para que as afirmações realmente funcionem, é preciso seguir 3 princípios fundamentais: clareza, emoção e repetição. Clareza. Sua mente precisa entender exatamente o que está sendo afirmado. Nada de frases vagas ou genéricas como "quero ser rico" ou "tomara que dê certo". Use frases no tempo presente, com convicção, como se a realidade já estivesse acontecendo. Exemplos: eu sou próspero. O dinheiro chega até mim com facilidade. Minha renda cresce todos os dias. Sou grato pela abundância que me cerca. Emoção. Não basta repetir de forma mecânica. O subconsciente responde ao que é sentido. Se você diz uma frase sem envolvimento, ela não penetra. Por isso, ao repetir suas afirmações, respire fundo, feche os olhos e sinta o conteúdo de cada palavra. Imagine a emoção de ver sua conta bancária com saldo positivo. Sinta a liberdade de pagar suas contas com tranquilidade. Visualize o conforto da vida que deseja viver. Essa emoção é o que ativa a fé, e a fé é o combustível da manifestação. Repetição. A mente não muda com uma frase dita uma única vez. Ela muda com constância. Afirmações precisam ser repetidas todos os dias, de preferência sempre no mesmo horário, criando um ritual. Repita suas frases de poder pelo menos 3 vezes cada, em voz baixa ou mentalmente, sempre antes de dormir. Não é necessário fazer isso por horas, bastam 5 a 10 minutos de prática consciente e sentida. Você pode criar um pequeno bloco de afirmações pessoais e deixar ao lado da cama, ou gravar sua própria voz com as frases e escutar com fones. O mais importante é que esse momento se torne um hábito. Aqui estão algumas sugestões de afirmações que você pode usar hoje mesmo. Eu atraio oportunidades financeiras enquanto durmo. Minha mente está programada para a prosperidade. Sou digno de riqueza em todas as áreas da minha vida. Enquanto descanso, o universo trabalha a meu favor. Cada célula do meu corpo vibra na frequência da abundância. Diga, sinta, acredite. Napoleon Hill escreveu: a autossugestão é o meio pelo qual se pode alcançar o controle da mente subconsciente. E o controle da mente subconsciente significa controle da sua realidade. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com poucas frases, mas seja constante.
porque é na repetição diária que se constrói a nova identidade mental. Agora que você já sabe como aplicar a técnica corretamente, escreva nos comentários: eu sou merecedor da riqueza que estou atraindo. Essa frase simples é o início de uma nova declaração interna. Escrevê-la é reforçar o comando ao subconsciente, é dar forma ao invisível. Não subestime o poder de pequenas práticas feitas com grande intenção. Enquanto muitos adormecem dominados pelas preocupações, você pode adormecer programando a prosperidade. A cada noite, uma semente. A cada afirmação, uma nova raiz. E com o tempo, uma nova colheita. A mente subconsciente está ouvindo. E tudo o que você diz a ela com fé, ela transforma em realidade. Agora você vai aprender como amplificar o poder das afirmações noturnas utilizando ferramentas complementares que potencializam a programação da mente subconsciente durante o sono. Esses recursos não substituem as afirmações, eles aprofundam a experiência, fortalecem a conexão emocional e tornam o processo de reprogramação muito mais eficaz. Napoleon Hill afirmou que a mente subconsciente age com mais intensidade quando alimentada com imagens vívidas, emoção genuína e repetição constante. E é exatamente isso que essas ferramentas proporcionam. Aqui estão 3 práticas complementares que você pode aplicar imediatamente. Áudios subliminares. Os áudios subliminares são compostos por afirmações positivas gravadas em volume muito baixo ou embutidas em sons ambientes. Você não ouve as frases claramente, mas o subconsciente capta cada palavra. Esses áudios costumam ter músicas relaxantes, sons da natureza ou frequências específicas que ajudam a acalmar a mente consciente. Enquanto a superfície da sua mente relaxa, o subconsciente está recebendo mensagens como: eu mereço prosperar. O dinheiro chega até mim com facilidade. Minha mente está aberta à abundância. Ouvir esse tipo de áudio por pelo menos 30 minutos antes de dormir, ou mesmo durante o sono leve, fortalece o novo padrão mental sem esforço consciente. Você pode encontrar diversos áudios desse tipo gratuitamente ou criar o seu próprio com suas frases favoritas. Visualizações guiadas. A mente subconsciente entende melhor imagens do que palavras. Por isso, visualizar a realidade desejada é uma forma poderosa de comunicação com ela. E o momento mais eficaz para visualizar é justamente antes de dormir, quando o cérebro entra em ondas mais lentas. Visualização não é apenas imaginar, é sentir-se dentro da cena, ver os detalhes, sentir o ambiente, ouvir os sons, tocar os objetos. Imagine, por exemplo, você recebendo um pagamento inesperado, abrindo um extrato bancário com um grande saldo positivo, entrando na casa dos sonhos, vivendo com liberdade, confiança, paz. Quanto mais sensorial for essa imagem, mais profundamente ela será registrada. O cérebro não distingue entre realidade e imaginação emocionalmente carregada. E ao repetir essas cenas mentais antes de dormir, você está enviando um comando direto ao subconsciente. Isso é verdade. Isso já é real. Técnicas de respiração e relaxamento. De nada adianta repetir frases ou ouvir áudios se a mente estiver agitada. O subconsciente só absorve com profundidade quando a mente está calma. Por isso, o primeiro passo antes de qualquer prática deve ser o relaxamento consciente. Uma técnica simples e eficiente é a respiração 4-4-6. Inspire pelo nariz contando até 4, segure o ar por 4 segundos e expire pela boca contando até 6. Repita esse ciclo por pelo menos 5 minutos. Esse padrão respiratório desacelera os batimentos cardíacos, reduz a ansiedade e conduz sua mente ao estado ideal para a reprogramação. Você também pode associar essa respiração ao uso de óleos essenciais, como lavanda ou camomila, e manter uma iluminação suave no ambiente. Criar esse clima reforça o sinal de que está na hora de cuidar da mente, não de mergulhar em distrações. Essas 3 ferramentas, áudio subliminar, visualização e respiração consciente, podem ser usadas separadamente,
mas quando aplicadas em conjunto, formam um verdadeiro ritual noturno de transformação mental. Elas funcionam como uma preparação profunda para que as afirmações penetrem com mais força, gerando resultados mais rápidos e consistentes. Napoleon Hill deixou claro: o pensamento misturado com sentimento e fé torna-se uma força irresistível. E essas práticas existem para gerar exatamente isso: emoção e fé. Se você já percebeu o valor dessas ferramentas e quer que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, clique agora no botão de curtir e compartilhe este vídeo. Esse gesto simples não só apoia este trabalho, como também espalha uma mensagem capaz de transformar vidas. Imagine quantas pessoas estão indo dormir agora mesmo carregadas de medo, culpa e insegurança, sem saber que poderiam estar plantando ideias de liberdade, riqueza e paz interior. Agora você sabe, e tem nas mãos um conjunto de práticas acessíveis, fáceis e poderosas. Você pode começar hoje mesmo e transformar cada noite em uma oficina silenciosa de criação. Enquanto o mundo dorme, sua mente trabalha, e o que ela vai construir depende do que você oferece a ela antes de fechar os olhos. Você deve estar se perguntando: como exatamente é esse ritual noturno que pode ajudar a manifestar riqueza? Como transformar todas essas ideias em uma prática simples, mas poderosa, que possa ser feita todas as noites antes de dormir? A resposta está em um conjunto de ações conscientes, que combinam tudo o que já foi aprendido até aqui: afirmações, visualizações, relaxamento e direcionamento emocional, para acessar a mente subconsciente no momento de maior receptividade. Esse ritual não é místico, não é simbólico, é estratégico. É um exercício mental que reorganiza a frequência vibracional do seu corpo e da sua mente antes do sono, o período em que as raízes mais profundas das crenças são alimentadas. A seguir, você vai conhecer um passo a passo em 5 etapas, que pode ser aplicado a partir de hoje, com resultados surpreendentes se feito com constância e intenção verdadeira. Etapa 1. Silenciar o mundo exterior. O primeiro passo é simples: desconecte-se do caos externo. Isso significa desligar televisão, celular, redes sociais e qualquer estímulo que gere agitação mental ou emocional. Evite terminar o dia com discussões, conteúdos negativos ou notícias carregadas. Essas informações vão direto para o subconsciente se estiverem presentes nos momentos finais antes do sono. Crie um ambiente de calma, luz suave, silêncio ou música relaxante. Um espaço onde sua mente entenda que o foco agora não é mais o mundo, e sim o seu interior. Etapa 2. Respirar para relaxar. Sente-se confortavelmente ou deite-se com a coluna alinhada. Feche os olhos e comece a respirar de forma consciente. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 4 segundos. Expire pela boca, contando até 6. Repita esse ciclo por 5 minutos. Essa respiração ativa o sistema parasimpático, desacelera os pensamentos e reduz a tensão do corpo. Ela prepara a mente para receber novas instruções com mais abertura e profundidade. Etapa 3. Repetir afirmações com intenção. Agora, com a mente mais calma, comece a repetir afirmações positivas de riqueza e prosperidade. Fale com firmeza, com sentimento, como se cada palavra estivesse criando a sua nova realidade. Não se trata de repetir por repetir. É sentir cada frase como uma semente viva, sendo lançada no solo fértil da mente subconsciente. Você pode usar afirmações como: eu sou merecedor de uma vida abundante. O dinheiro flui para mim de maneiras inesperadas. Minha mente está programada para atrair oportunidades. Sou guiado todos os dias por ideias prósperas. Escolha 3 ou 4 frases. Repita cada uma entre 5 e 10 vezes em voz baixa ou mentalmente. Feche os olhos e respire fundo entre cada série. Etapa 4. Visualizar a vida que deseja. Com os olhos fechados, comece a visualizar cenas da vida que você quer viver. Imagine-se acordando em sua casa dos sonhos,
Veja-se sorrindo, aliviado, com liberdade financeira. Perceba os detalhes, o lugar onde está, o que veste, quem está ao seu lado, como se sente. Sinta como se já estivesse vivendo isso. Não pense no como, apenas mergulhe na cena. Quanto mais real for a visualização, mais forte será o impacto no subconsciente. Hill dizia que a emoção misturada ao desejo torna o pensamento magnetizado. E a visualização é o palco onde emoção e desejo se encontram. Etapa 5. Gratidão e entrega. Para finalizar, entre num estado profundo de gratidão. Agradeça pela vida que já tem, pelo que está por vir, pelo processo que está em andamento. Diga a si mesmo: sou grato por tudo o que já está se manifestando. Confio no tempo perfeito do universo. Estou em paz com o meu caminho. Esse sentimento sela todo o ritual com uma vibração elevada. A gratidão é o sinal de que você acredita, de que já recebeu, mesmo que ainda não veja. E essa fé silenciosa é o que movimenta as engrenagens invisíveis da criação. Ao terminar esse processo, permita-se dormir em paz, sem ansiedade, sem pressa, sem resistência. A mente subconsciente já recebeu o comando. E agora, ela vai trabalhar por você. Enquanto você descansa, ela cria caminhos. Enquanto você dorme, ela atrai ideias, pessoas, circunstâncias e oportunidades que estão em harmonia com o que foi semeado. Este ritual, feito com constância, transforma completamente a relação com o dinheiro e com a realidade. Ele alinha sua vibração à prosperidade e coloca você na frequência de quem manifesta com naturalidade. Nada do que foi dito aqui é complicado, mas tudo exige disciplina e intenção. Não adianta praticar uma noite e abandonar. É na repetição que o milagre silencioso acontece. Cada noite é uma chance de reprogramar, cada pensamento, uma semente, cada emoção sentida, um novo campo sendo ativado. Você tem agora um plano e tem o poder. Use, confie e colha. Agora que você aprendeu como aplicar o ritual noturno passo a passo, é hora de entender por que ele funciona. O que acontece no plano invisível quando você planta pensamentos de riqueza, repete afirmações, visualiza a vida que deseja e adormece com gratidão? Napoleon Hill afirmou: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há um detalhe oculto nesse ensinamento que muitos ignoram. A mente não trabalha sozinha. Ela se conecta a uma inteligência maior, aquilo que alguns chamam de universo, outros de subconsciente coletivo, e outros ainda de inteligência infinita. Tudo o que você pensa com intenção, sente com emoção e repete com frequência não apenas afeta o seu cérebro, mas emite uma frequência para o universo. Esse campo vibracional funciona como um espelho. Ele não responde ao que você quer, mas ao que você vibra. E a vibração é definida pelos pensamentos e emoções dominantes que você carrega, especialmente nos momentos de maior sensibilidade mental, como ao adormecer. Enquanto você dorme, a mente consciente se desliga, mas o subconsciente, como um transmissor silencioso, continua emitindo sinais. E esses sinais têm um papel decisivo. Eles atraem para a sua vida tudo o que está na mesma frequência. Se você dorme com raiva, preocupação ou medo, está emitindo sinais de escassez. E o universo, de forma absolutamente precisa, responde com mais daquilo. Mais bloqueios, mais dívidas, mais limitações. Mas se você dorme com fé, com imagens mentais de prosperidade, com afirmações de poder e gratidão sincera, a vibração muda e o universo responde com clareza. Ideias novas, sincronicidades, pessoas certas no momento certo, portas se abrindo. Napoleon Hill chamava isso de sincronização entre o desejo e a fé. Quando o desejo é carregado de certeza emocional e entregue ao subconsciente, ele se conecta automaticamente com essa inteligência superior, e a resposta começa a se manifestar. Mas é importante entender que essa resposta nem sempre é imediata. A mente consciente é ansiosa. Ela quer ver resultados agora, mas o universo trabalha em ciclos.
em tempo certo, com precisão invisível. É como plantar uma semente no solo. Você não cava o buraco no dia seguinte para ver se ela começou a crescer. Você rega, você confia e sabe que o crescimento é inevitável. Com a mente é a mesma coisa. Você planta com palavras, nutre com emoção, registra com repetição e entrega com gratidão. Enquanto isso, o universo começa a se mover. Conexões são feitas, caminhos se abrem, inspirações chegam. E, de repente, o que parecia improvável começa a fazer sentido. Aquilo que era distante começa a se aproximar. Por isso, nunca subestime o que você pensa antes de dormir. Esse momento silencioso é uma conversa direta com a força que molda tudo. Você não está sozinho. Existe um campo que responde. Existe uma inteligência que observa. E ela não responde ao seu desejo superficial. Ela responde à sua frequência emocional real. É por isso que não basta repetir frases frias. É preciso sentir, acreditar e, principalmente, ser constante. O universo não responde à dúvida, responde à convicção. E essa convicção se constrói a cada noite, quando você escolhe o que entregar à sua mente antes do sono. Se isso está fazendo sentido para você, se está ajudando a construir um novo olhar sobre sua própria criação mental, inscreva-se agora no canal Código de Rio. Aqui você encontra princípios eternos, aplicados de forma prática para transformar sua vida de dentro para fora. Sua inscrição fortalece este conteúdo e permite que essa mensagem alcance mais pessoas que, assim como você, estão prontas para assumir o controle do próprio destino. Lembre-se, a vida não muda quando as circunstâncias mudam. Ela muda quando a mente muda. E tudo começa no invisível, na frequência, na vibração, no comando silencioso lançado ao universo durante o sono. Você tem o poder de escolher o que emite, e aquilo que você emite o volta. Mais cedo ou mais tarde, sempre com precisão. Chegamos ao momento de unir tudo o que foi aprendido. Agora é hora de reforçar as verdades essenciais e relembrar que o verdadeiro poder nunca esteve fora. Ele sempre esteve dentro da mente. Durante todo este conteúdo, você entendeu que a mente subconsciente é como um campo fértil. Tudo o que é plantado nela com repetição, emoção e intenção, cresce. Ela não distingue entre imaginação e realidade. Ela não questiona. Ela apenas responde. Napoleon Hill ensinava que o ser humano é o único responsável por controlar os próprios pensamentos. E ao assumir esse controle, especialmente nas horas que antecedem o sono, uma nova realidade começa a tomar forma. Primeiro internamente, depois externamente. Você aprendeu que a hora de dormir não é apenas o fim do dia, é o início da criação. É quando o consciente se cala e o subconsciente desperta para trabalhar. É nesse momento que as afirmações, visualizações, sentimentos e gratidão se transformam em comandos profundos, capazes de reestruturar a forma como você pensa, sente, age e vive. A escassez não é um destino, é uma programação, e toda programação pode ser reescrita. Você também viu que pensamentos de medo, insegurança e culpa são como vírus mentais que enfraquecem sua vibração. Mas pensamentos de abundância, confiança e gratidão funcionam como códigos de acesso à frequência da prosperidade. A repetição de frases como "eu sou merecedor", "o dinheiro me encontra", "minha mente trabalha por mim enquanto durmo", não são meras palavras. São declarações que, com o tempo, transformam sua identidade. E a identidade é o que define o comportamento. E o comportamento, inevitavelmente, define os resultados. Ao praticar o ritual noturno de forma disciplinada, você deixa de ser um passageiro da própria vida e se torna o condutor. Você assume o leme da sua mente e, com isso, orienta o rumo da sua existência. A reprogramação da mente subconsciente é um processo. E como todo processo exige consistência, não é uma noite, não é uma semana, é um novo estilo de vida, uma escolha diária, silenciosa, pessoal e intransferível. Mas a boa notícia
é que uma vez que esse novo padrão é instalado, ele se mantém. A mente começa a operar automaticamente em direção à abundância. As decisões mudam, o olhar muda, as oportunidades aparecem, e o que antes parecia distante se torna natural. E mesmo que ninguém veja o que você está fazendo, mesmo que o mundo à sua volta permaneça igual por um tempo, continue. Porque o trabalho mais importante não é o visível, é o interno, é o invisível. É o que acontece dentro da mente quando todos estão dormindo. Esse é o segredo dos que prosperam. Eles dominam os próprios pensamentos, controlam suas emoções e usam o sono como ferramenta de transformação. Se este conteúdo te impactou, te abriu a mente ou te inspirou a mudar sua rotina, clique agora no botão de curtir e compartilhe com alguém que precisa despertar para esse poder. Você pode ser o canal de transformação para outra pessoa, e quando se compartilha o que eleva, a própria vida se eleva junto. A mente subconsciente está sempre ouvindo. Ela registra tudo. Ela transforma tudo. Mas ela depende daquilo que você decide entregar a ela. Então escolha todas as noites entregar fé, entregar riqueza, entregar gratidão. Durma com intenção. Acorde com direção e viva com expansão. Lembre-se sempre, você atrai aquilo que acredita. E tudo o que você acredita profundamente, o universo confirma com perfeição.